Olá, boa noite. Eu sou Matheus, médium, integrante do Grupo Anjo de Luz, e esse é o programa Encontro Virtual do Grupo Anjo de Luz. Orai, vigiai sempre, luz, paz e bem. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Encontro Virtual do Grupo Anjo de Luz. Pessoal, como de costume, antes de iniciar a nossa palestra, vou dar um minutinho para vocês se acomodarem, assento de vocês, pegarem uma água, um chá, um café, antes da gente iniciar aqui a nossa apresentação. E, enquanto isso, eu vou falar um pouquinho sobre o Grupo Anjo de Luz. Para você que não conhece o Grupo Anjo de Luz, que está chegando aqui pela primeira vez, o Grupo Anjo de Luz é um grupo espiritualista que tem como missão promover o ser humano. E isso é feito através da assistência espiritual que é disponibilizada em diversos tratamentos, além também de ser disponibilizada através dos estudos e das apresentações quando fazemos leituras e reflexões sobre o Evangelho de Jesus. Com relação aos tratamentos que são disponibilizados na assistência espiritual, você pode encontrar mais informações a respeito desses tratamentos no site do Grupo Anjo de Luz, que é grupoanjodiluz.org.br. Lá você vai encontrar as informações sobre os tratamentos e também lá no site você vai fazer as inscrições para esse tratamento. Você precisa se inscrever para o tratamento caso você queira participar do tratamento. Então, lá no site você vai encontrar cirurgia espiritual presencial, cirurgia espiritual, oração pessoal e oração para casa. E o Grupo Anjo de Luz também disponibiliza tratamento espiritual para animais. Lá no site também, é lá que faz a inscrição para o tratamento para animais. Lá você vai encontrar cirurgia espiritual à distância para animais, cirurgia espiritual presencial para animais, oração para o animal e oração para o tutor. Lembrando que para poder tratar um animal de estimação, o tutor, obrigatoriamente, ele tem que se inscrever também. E todos os tratamentos eles são gratuitos e complementares, ou seja, eles não dispensam o tratamento médico, mas sim eles complementam o tratamento. Ok? Então, podem visitar o site do Grupo Anjo para vocês conhecerem um pouquinho mais a respeito do grupo e também se inscrever nos tratamentos que vocês desejarem. Antes de iniciar, vamos fazer as nossas orações. Então, quero convidar vocês para fazer comigo tanto do perdão, amor e gratidão do Grupo Anjo de Luz, que é o amor que nos conecta com o Criador. Então, peço que me acompanhe, caso queira, feche seus olhos. Hoje me perdoo e neste momento perdoo a todos. Peço perdão, sinto muito, eu me amo, amo a todos. Estou grato, estou livre, todos estão livres. Assim é, assim será, está feito. Amém, amém, amém. E agora, vamos rezar juntos o decreto dos servidores da luz, pois cada um de nós é um servidor de Deus e a luz maior a nos guiar. Então, caso queira, feche seus olhos e me acompanhe, por favor. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibrem em cada ser. Eu sou a luz, eu sou a mais alta vibração de luz. Eu sou luz. Eu vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Muito bem, pessoal. Vamos lá, então. Vamos dar início aí à nossa palestra de hoje. O episódio de hoje vai falar sobre a importância da casa espírita nos dois planos da vida. E como convidada, temos uma pessoa que é muito bacana. Ela é historiadora e gestora hospitalar, além de ser integrante do Grupo Anjo de Luz e aceitou o nosso convite para bater um papo aqui a respeito desse tema tão interessante. Seja muito bem-vinda, Kênia. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. É uma honra, um prazer é todo nosso ter você aqui hoje conosco. Normalmente, a gente costuma frequentar aí o centro espírita durante anos, sem atentar para aspectos aí mais profundos da importância dessa casa. Né? Na verdade, muitos de nós vemos a casa espírita como um local aí onde a gente
busca ajuda, busca consolo, amparo, esclarecimento, né? Informação também, né? E onde se tem também, onde a gente procura um ambiente espiritual, né? Que nos traga leveza, né? E conforto, né? E que seja apropriado para as reuniões de espírito. E a gente não se dá conta de quão complexa a estrutura de uma casa dessa né? Então, essa estrutura, ela existe tanto no plano material, o funcionamento das atividades que atendem os encarnados, quanto no plano espiritual também, porque tem a equipe espiritual que trabalha na casa, né, que gera a casa, então tem uma estrutura espiritual tão complexa quanto. Hoje, mais do que nunca, as pessoas têm buscado aí muito acolhimento nas casas espíritas, então vão procurando suprir as suas necessidades individuais relacionadas aí às mais variadas causas, né? Busca, como eu falei anteriormente, conhecimento, explicações aí para respostas, né? Amparo para suas dores físicas, morais, afetivas. Muitos são religiosos, no sentido aí de possuírem uma religião, né? Mas nem sempre possuem uma ligação forte com Cristo, no que se refere aí à fé no seu sentido universal de fraternidade, né? Muitos desses que procuram uma casa espírita são tementes a Deus, muito mais pelo medo do que pelo respeito. E também, eu diria, por falta aí de compreensão do verdadeiro sentido da vida, né? Então, todos aqueles que frequentam uma casa espírita vão fazer isso por esclarecimento. Sim. Gostaria de escutar a sua opinião agora. Além disso tudo que eu falei aqui, das razões que levam as pessoas a buscarem a casa espírita, há aqueles que vão na intenção de encontrar aí soluções para os seus problemas, né? Esperando que a espiritualidade resolva os problemas pessoais ali, né? O que, na sua opinião, você acha que isso é muito comum? Eu concordo sim com essa colocação sua. A expectativa, muitas vezes, das pessoas é de buscar solução para os problemas da sua vida, né, na casa espírita. A compreensão de que esses problemas acontecem em consequência das nossas próprias atitudes e que eles são necessários ao nosso crescimento só acontece se estivermos abertos à mudança. A espiritualidade está sempre pronta a nos auxiliar, a nos orientar, a nos apoiar nas nossas decisões, para o nosso bem, bem daqueles que nos cercam. Mas é importante a gente entender que a solução está nas nossas mãos. Somos nós que temos que resolver os nossos problemas. É verdade, né? Os problemas de cada um, é cada um que tem que resolver, né, Ken? E como você bem disse, a espiritualidade está lá de braços abertos para nos ajudar, né? Uma outra ideia distorcida que muitos têm, por falta de conhecimento, obviamente, é de achar que casa espírita tem a função de fazer essa linguagem, né, de fazer baixar espíritos, e não é bem por aí, né? Na verdade, a casa espírita ela tem a função de repercutir as palavras de Jesus através da lógica da filosofia espírita, né? Esclarecendo, educando o homem aí no seu aspecto moral, enquanto espírito imortal, porque leva isso em consideração, e em permanente evolução, ou seja, um espírito que é imortal e que está em constante crescimento, constante construção, constante evolução, né, Kenneth? E para isso, a casa espírita vai acolher o homem aí através do princípio universal do respeito, do amor, da caridade, né? Visando fazer com que esse homem ele entenda de uma forma aí humana e racional também as leis que regem as coisas, que regem o universo, que regem a vida. Ô, Kênia, nesse sentido, a gente pode considerar a casa espírita como uma escola? Sim, muito se diz que a casa espírita é a escola da alma, é onde, por meio da participação nas diversas atividades, nos estudos mediúnicos, no entendimento, né, do evangelho, dos ensinamentos da doutrina espírita, dos tratamentos realizados também em nós mesmos e nos outros, se tem, né, a ideia de que
pode se realizar, vivenciar um amor ao próximo, né? Segundo os ensinamentos de Jesus. A casa espírita nos oferece essa possibilidade de renovação mental e também de mudança das nossas atitudes perante o próximo, perante a vida, né? Com toda certeza. O ensinamento, esses ensinamentos vão nos levar a isso aí, né, Kênia? Bom, Com certeza. falamos um pouco sobre a casa, né, em si, falamos aí da estrutura, agora vamos falar um pouco dessas funções da casa, né? Então, o centro espírita é muito mais do que uma casa física, né, que vai servir de sede ali, né? Antes dela ser edificada aqui no plano da matéria, de serem levantadas as paredes ali, ela já está edificada no plano espiritual. E são esses alicerces espirituais que vão servir de modelo para essa casa. Então, o planejamento inicial para a fundação de uma casa espírita, ele é feito pela espiritualidade aí com antecedência de muitos anos, muitas vezes até de décadas, né? Quando a equipe espiritual assume a responsabilidade de orientar e assessorar as futuras atividades que vão ser desenvolvidas ali naquela casa. Então, isso é feito em sintonia com aqueles que irão reencarnar com tais programações, né? E para que esses compromissos sejam estabelecidos, a espiritualidade estuda aí, faz um estudo bem detalhado da questão da casa em si, faz também um estudo detalhado dessas pessoas que vão encarnar e trabalhar ali, né? Convites são feitos, há todo um planejamento que é delineado, projetos também são feitos aí para o futuro, né? Ô, Kênia, pela sua experiência, pelo seu conhecimento aí já de algum tempo frequentando casas espíritas, né, e a respeito da doutrina espírita também, você acha que essa questão desse planejamento que antecede aí a construção de uma casa espírita aqui no plano da matéria, você acha que isso é pouco divulgado no meio espírita? Eu acho que é pouco divulgado, sim, a gente nem pensa nisso. Eu acho que nem quem frequenta e muitas vezes nem quem trabalha, assim, aparentemente, pelo menos, né? Eu já li muita coisa sobre projetos de vida, programação da vida encarnada, mas não especificamente com relação a esse estudo tão profundo que é feito, né? Das fichas kármicas de cada pessoa para poder definir se ela vai ou não ser um trabalhador de uma casa espírita, né? Isso é bem inédito, assim, para mim, pelo menos. Mas nada acontece por acaso, eu acredito nisso. E isso só atesta o quanto a espiritualidade é cuidadosa e generosa para conosco, né? E também a bondade divina que nos dá oportunidades fabulosas da gente poder nos melhorar, né? Da gente crescer. Sim, com toda certeza. E você falou uma grande verdade, que não há acaso, né? Nada acontece por acaso, né? E isso vale também ali para aqueles que vão se reunir para trabalhar nas casas espíritas, né? Então, como eu falei anteriormente, existe aí todo um planejamento da espiritualidade, que muitas vezes vai anteceder a encarnação de um espírito, né? Ele já encarna como é que fala, com esse compromisso. Então, isso aí visa essencialmente a casa espírita, esse projeto de uma casa espírita, ele visa essencialmente aí atender aos encarnados, porque através desse trabalho, né, que vai ser, como você falou, vão ser concedidas oportunidades de crescimento espiritual, e também aproveitando o ensejo aí de resgate, de redenção, né? Acontece muitos reencontros de almas afins, né? Companheiros do passado, ou também em algumas ocasiões desafetos, né? Que vão ter oportunidade de trabalhar aí a tolerância e o perdão, né? Então, para que isso aconteça, a Casa Espírita ela apresenta aí um leque de opções variadas de aprendizado e trabalho, né? Mas que principalmente vão favorecer aí a transformação moral, através do exercício da caridade, através do exercício do perdão, né? Através do exercício da tolerância e da fraternidade aí no convívio com os companheiros, né? E se a gente ampliar um pouquinho mais a consciência, através do convívio com os companheiros desencarnados, se a gente pode colocar dessa forma também. Ô, Kênia, mas pelo fato de nós encarnarmos, estarmos em processo de aprendizagem, acontece aí, às vezes, deixarmos sentimentos e emoções falarem mais alto
e são os sentimentos, emoções que muitas vezes comprometem o bom relacionamento dentro e o bom andamento dos trabalhos dentro de uma casa espírita, né? Então, na sua opinião, quais seriam esses sentimentos que mais podem comprometer aí o bom andamento de um trabalho, do trabalho da casa espírita? Nesse ponto, eu acho assim que a casa espírita é como se fosse qualquer outro ambiente de trabalho. Pela atitude e postura dos trabalhadores, o ambiente pode se tornar pesado e às vezes até hostil. Sentimentos e emoções negativas como inveja, ciúme, orgulho, egoísmo, vaidade, aquele sentimento de superioridade, às vezes, né, nas atitudes, podem minar a união que deve existir no trabalho dessa natureza. Todos têm a sua importância, todos têm a sua parcela a contribuir, não importa se é quem vai varrer o chão, arrumar a mesa, encher o jarro de água, ou se quem vai palestrar. Tudo faz um sentido, né, ali de acontecer, e esse todo é que é o mais importante, essa soma é o que é mais importante, né, porque é daí que vai sair a qualidade da assistência e do atendimento ao nosso próximo que está ali com as suas necessidades. E mais, né, a gente não pode esquecer que o nosso colega da casa, que trabalha junto com a gente, também é o nosso próximo. Ele também precisa de nós. A gente tem que estar disponível, né? Verdade. E muitas vezes a gente esquece disso, né, Kenny? Sim. A gente esquece que aquele que está ali trabalhando conosco também é o nosso próximo, né? É Com certeza. verdade. É verdade. Bom, ao planejar a casa, falamos aí da equipe, né? Falamos aí de planejamento, convites que são feitos, né? Antes, tudo é pensado, né? Observando aí os propósitos de cada casa, obviamente, né? Eu vou citar aqui o espírito Manuel Filomeno de Miranda, que diz o seguinte: antes mesmo que se definissem de se definir os planos da edificação material, são tomadas medidas no que diz respeito aos contingentes magnéticos. Então, resumidamente, vou falar sobre um pouquinho dos recursos magnéticos, por exemplo, da casa. Há recursos magnéticos, por exemplo, de defesa contra ataques espirituais. Então, as casas espirituais, elas têm recurso como é que fala, para proteger a casa contra ataques espirituais. É muito comum a gente ver na literatura espírita que, citando alguma pessoa que, quando entra numa casa espírita, o obsessor dela, por exemplo, fica do lado de fora esperando, porque não foi permitido a ele que entrasse dentro da casa, né? Então, essa é uma forma de defesa, ou seja, para que esse obsessor ele não atrapalhe a reunião. Quando a espiritualidade entende que esse obsessor tem mais chance de atrapalhar do que aprender, ele é barrado, ele é ficado do lado de fora. Mas há também uma aparelhagem, vamos dizer assim, uma aparelhagem de áudio, né, de som, que vai permitir que esse obsessor lá fora e os outros que estejam lá fora também escutem a palestra e possam aprender com a palestra, com o que está sendo ensinado ali naquela palestra. Não é porque ele está lá fora que ele vai deixar de escutar. Então, existem diversas aparelhagens, né? Por exemplo, uma casa espírita que oferece cirurgia espiritual, vai ter uma aparelhagem que vai auxiliar nesse tipo de tratamento, né? Outra aparelhagem que vai aí ajudar no funcionamento da casa. Então, isso varia bastante e é de acordo com a casa, né? Falamos, então, aí sobre o planejamento, falamos também sobre o aspecto estrutural da casa, dos trabalhadores. Vamos dar uma olhada aqui na importância da casa agora nos dois planos. A casa, eu falei que ela, perguntei para quem é mais cedo, que ela pode ser considerada aí como escola, né? E falei agora também que, dependendo do propósito da casa, ela também vai ser considerada como um hospital, né? A maioria delas são consideradas como um hospital. Por quê? Ela ajuda aí encarnados e desencarnados a recuperar a sua saúde, não só a saúde física, né? Se a gente olhar do ponto de vista holístico, mais completo, vamos dizer assim, a gente pode dizer que o aspecto espiritual ele faz parte da saúde, não como uma marca religiosa, mas como uma potencialidade do ser,
né? Então, isso vale tanto para encarnados quanto para desencarnados. Então, nesse sentido, a casa espírita ela é considerada um hospital de almas, perdão, porque orienta essas almas no caminho do equilíbrio, né? E que é o que vai proporcionar aí condições para a conquista de um bem-estar psíquico e também o progresso, né, dessas almas. Agora, Kênia, esse tipo de tratamento, ele tem efeito, ele vai ter para nós encarnados, ele vai ter efeito no corpo físico? Com certeza, sim, né? Primeiro, a gente já aprendeu que a doença ela se manifesta primeiro, né, inicialmente no espírito, depois ela atinge o corpo físico, ela pode vir a atingir o corpo físico. Sabemos também que o tratamento espiritual não substitui o tratamento dos médicos da Terra, mas ele traz exatamente o equilíbrio, o conforto, o alinhamento energético que a pessoa precisa para buscar a sua cura, para favorecer a sua cura, né? Na minha experiência de caminhada, eu tive muito contato assim, com pessoas que me contaram, eu sarei, eu fiz um tratamento espiritual e fui curada. Então, assim, eu acredito nisso, sim, mas eu acho também que tem muito a ver com o grau de evolução daquela pessoa, do merecimento, da constância de propósitos que ela teve, né, de persistir, de não desistir diante da primeira dificuldade. Porque, às vezes, assim, a curva no caminho é só um desvio necessário, né? Verdade. Você tem que persistir, continuar, insistir, para você chegar no seu objetivo, né? Sim, com toda certeza, falou bem. A curva no caminho, muitas vezes, como é que fala, só um desvio necessário, né? Não é uma placa de pare, né, Kênia? De jeito nenhum. Não é isso, né? E falando aí sobre hospital de almas, né? A gente pode citar aqui as grandes enfermidades da alma que a gente tem hoje, que a gente identifica e que todos nós, em algum momento, a gente deixa esses sentimentos exacerbarem, por exemplo, o orgulho, né? A vaidade, o ciúme, o egoísmo, a inveja e todas as suas máscaras, né? Então, para trabalhar aí essas e tantas outras questões, aí a casa espírita ela vai ofertar a medicação através da água fluidificada, a transmissão de energias através do passe, né? A prece que nos conecta aí ao plano superior, né? Instantaneamente. A palestra, né? Que vai higienizar a nossa mente, a palestra que nos ensina, né? A palestra que nos faz refletir sobre as nossas condutas, a palestra que nos faz olhar por diferentes perspectivas uma mesma situação aí nas nossas vidas, né? Então, ela é um grande hospital, isso que a gente pode colocar. Olhando agora para a Casa Espírita como uma escola que tem o objetivo de educar o espírito, que a gente pode chamar de individualidade imortal, os conceitos e as informações que a Casa Espírita vai divulgar através aí de um conhecimento que é desprovido de verdades absolutas e também que não é imposto, um conhecimento que não é também imposto de cima para baixo, né? Mas esse conhecimento, ele tem o papel de estimular a renovação e estimular a mudança que nós todos precisamos implementar em nós mesmos, né? O Emmanuel diz o seguinte, que uma escola, que a Casa Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Ô, Kênia, pela sua experiência, você acha que as pessoas estão mais abertas aí aos conhecimentos da doutrina espírita, aos conhecimentos, por exemplo, que a doutrina espírita nos passa, né, na maioria das vezes, dentro de uma casa espírita? Eu acho que desde as vésperas da virada do milênio, aí, final dos anos 90, a gente já pôde identificar uma certa mudança no pensamento humano, Mateus, em relação à espiritualidade e à espiritualização necessária das pessoas, né? Por exemplo, né, a consciência, né, do fato de que a gente não está sozinho no universo e da importância de preservar o nosso planeta, que é a nossa casa, né, onde nós
temos aqui a oportunidade do nosso aprendizado, e mesmo o tal medo do fim do mundo, né, que trouxe, assim, a busca pela espiritualização. Então, assim, agora, com a pandemia, a gente viu claramente que o sofrimento, de certa forma, e a dor, né, impulsionaram muitas pessoas a se espiritualizarem, a buscar isso, né? Então, eu penso assim, já que não é por amor, vai ser pela dor, né? Tem aquela fala aí, quando você abraça uma causa, a gente sempre escuta isso, né? Então, nesse sentido, eu acredito que a abertura das mentes para a espiritualidade aumentou, sim, e a doutrina espírita, ela é bastante completa, bastante abrangente para responder a muitas perguntas que nos inquietam nesse momento, né? Então, a gente tem que concordar também que nunca se falou tanto em reforma íntima, né? E até, assim, com várias explicações do que significa essa reforma íntima. Isso está, né, para todo lado agora. Verdade, e é verdade. Então, pegando o gancho aí sobre o que você falou da reforma íntima, juntamente com com outras questões que a doutrina espírita nos ensina, por exemplo, imortalidade do espírito, lei de causa e efeito, entre outras, né? Entre outras coisas que a doutrina espírita nos ensina. Você acha que esses conhecimentos, por exemplo, eles têm potencial para poder aliviar as nossas dores? Tem sim, eles são baseados no Evangelho de Jesus Cristo, né? Esclarecem muitas dúvidas e nos colocam no caminho da confiança em Deus e na confiança em nós mesmos, no nosso potencial de mudança, né? Saber que a vida não termina aqui, ou mais ainda, né? Que a gente está aqui de passagem para aproveitar ao máximo a oportunidade de aprender e evoluir, né? E que nós vamos retornar à nossa verdadeira morada em algum momento e que lá existem espíritos que nos acolherão, né? Ter essa consciência, claro, já responde muita coisa para Claro. muita gente, né? Também a teoria aliada à prática dos tratamentos realizados nas casas espíritas mostram a possibilidade de mudança para melhor, não somente no âmbito espiritual, mas no físico também, porque se a pessoa está se sentindo mal, tem uma ajuda espiritual, aquilo vai refletir no corpo físico dela, no dia a dia dela, né? Então, acho que isso tudo faz com que isso cresça, né? Cada vez mais e as pessoas tenham essa consciência. Muito bom, é bem isso mesmo. E quando eu falo, por exemplo, você também falou, estimular a renovação nas mudanças que precisamos implementar em nós mesmos. A gente pode entender isso que podemos progredir sem que seja necessariamente pela dor? Com certeza a gente pode progredir por amor. Amor a nós mesmos e amor aos outros, né? Nós estamos num planeta de aprendizado, então, assim, não existem pessoas que não tenham algum tipo de dor, seja na alma, seja no corpo físico, né? E só que para você chegar no amor, você tem que passar pela tal reforma, mudança interna, né? Para você chegar a falar assim, ah, não, a dor já não é mais o meu carro-chefe, é o amor, né? Eu tenho que passar por uma série de alterações e fazer isso também é dolorido, né? É doloroso. Só que você tem que acreditar nas suas potencialidades, né? Fazer o que for necessário no seu caminho aí dessa busca e colocar o foco nisso, não na dor, mas na possibilidade que você tem de superá-la e de aí levar a sua vida para frente, né? Com toda certeza. E eu acredito que tudo isso que você falou aí é o conhecimento, né? O ensinamento do porquê da dor, o entendimento, que você acolhe essa dor e fala assim, tudo bem, por que é que eu estou passando por isso? A partir do momento que você vai mudando a sua postura, essa dor, ela vai, como é que fala? Ela se esvai, né, Kênia? É bem por aí mesmo, muito legal. Bom, a casa espírita como templo ou casa de oração, a gente pode, voltando aqui um pouquinho, a palavra templo, ela é associada à religião. Está muito comum assim, a gente ver isso, né? E a Kênia é historiadora, ela me corrige aqui, Kênia, se eu estiver errado. Eu peguei aqui
a palavra religião no sentido de se, um dos significados dela é de se religar, ou seja, se reconectar a Deus, né? Então, a casa espírita, ela também proporciona isso através das suas bases aí, filosóficas e científicas, né, que nos apontam o caminho para a moral divina. Então, através do constante tratamento espiritual que a gente se submete na casa espírita, a gente descobre que, ao retomarmos aí as conexões com a nossa origem, origem essa que a gente muito se referem como a Deus, né, a gente restabelece também as conexões com nós mesmos, com os outros, e temos maiores possibilidades aí de alcançar um equilíbrio, além de ampliar a nossa consciência, né? Então, por isso é inegável a importância da prece, que é aí que a gente pode, que é considerada a expressão maior de religiosidade, e que na doutrina espírita está aliada à filosofia e à ciência. Então, é religião, filosofia e ciência, os três pilares aí sobre os quais se apoia o caráter moral libertador do espiritismo. Então, a casa espírita, em relação à prece, ela oferece aí um ambiente que vai facilitar o recolhimento, né, e onde a pessoa pode chegar e fazer isso com mais tranquilidade. Daí, ela ser considerada também o templo, né? Ô, Kênia, a casa espírita é, então, templo, lar, escola e hospital. Você acha que a gente poderia fazer aí um uso melhor desse ambiente em nosso próprio benefício? Se a gente pensar no significado, né, dessas palavras aí, um templo, que é fé, né, traz a ideia da fé, um lar, que é o acolhimento, a oficina, que é trabalho, a escola, que é crescimento, e o hospital, que é saúde e bem-estar, né, a gente pode considerar a casa espírita como uma extensão da nossa vida material mesmo, porém de cunho espiritual. Se isso está ao nosso dispor, ou seja, é a espiritualidade que está se dispondo, oferecendo auxílio para o nosso progresso enquanto espírito, a gente tem do nosso lado que usar isso com o máximo de plenitude possível, é o que eu penso, né? E isso depende muito da nossa postura, de nós mesmos, né? Do compromisso que a gente tem, da dedicação, e sabendo que a gente precisa abdicar daqueles sentimentos que a gente falou lá atrás, né? Do orgulho, da vaidade, da presunção, e a partir do nosso esforço interno pela mudança de nós mesmos, e também pela empatia para com os outros, sempre se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que esse é um papel importante que a gente tem, para a gente ter a certeza de que a gente está, pelo menos na tentativa de ajudar na necessidade dessa outra pessoa, né? Com toda certeza, com toda certeza. Muito legal, é bem isso mesmo, Kênia. Bom, pessoal, para encerrar, eu quero citar aqui um texto bem curtinho do Emmanuel, falando sobre a casa espírita. Eu vou citar esse texto aqui, Kênia, e depois eu passo a palavra para você poder fazer as suas considerações finais, ok? Ok. Bom, o Emmanuel diz o seguinte, pessoal: quando se abrem portas de um templo espírita cristão ou de um santuário doméstico dedicado ao culto do Evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana, e através dos raios benfazejos desse astro de fraternidade e conhecimento, que brilha para o bem da comunidade, os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem, caminham, sem perceber, para a vida melhor. Então, ao frequentar esse tipo de ambiente, a casa espírita, igual a gente está falando aqui hoje da casa espírita, mas eu acredito que todo templo religioso tem esse potencial, não é exclusivo da casa espírita, né? Que nos possibilita aí caminhar, mesmo que sem perceber, para uma vida melhor. Então, eu acredito dessa forma, né? Kênia, passo agora a palavra para você. Só lembrando, né, gente, que felizmente no Brasil, lendo, procurando muita coisa sobre esse assunto, eu fiquei assim refletindo, né? Nós estamos à frente de muitos países em relação ao número de casas espíritas, né?
Há muitas casas espíritas aqui. As pessoas têm acesso, se quiserem, ao conhecimento e aos tratamentos de norte a sul do nosso país, né? E agora, mais ainda, com a intensificação da comunicação espírita via internet, a gente pode entender isso como uma extensão das casas espíritas, né? Chega bem pertinho da gente, né? Nós podemos participar de muitas formas, e eu percebo que isso cresceu muito, né? Cabe a nós que comungamos desse mesmo propósito continuar e fortalecer esse trabalho, essa trajetória, e fazer a nossa parte, né? E aproveitando, né, eu quero agradecer imensamente ao Grupo Anjos de Luz e ao Matheus a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando, né? Nós é que agradecemos, Kênia. Muito legal, muito bacana a sua participação. Ficamos muito felizes que você esteja aqui conosco Obrigada. hoje. Pode ter certeza que vamos convidá-la novamente. Pessoal, antes de encerrar, eu quero convidar vocês para a programação, quero falar para vocês da programação do mês de maio do Grupo Anjos de Luz. Agora, no dia 9 de maio, temos o atendimento fraterno, ele vai falar sobre crenças limitantes. No dia 17, tem a cirurgia espiritual à distância, oração e cura. Todos os programas que eu vou falar aqui, eles acontecem às 19h30 no canal do Grupo Anjos de Luz no YouTube, ok? No dia 26 de maio, acontece o encontro virtual e vai falar sobre atitude e comportamento. E no dia 31 de maio tem o programa Conte Conosco. Então, estão todos convidados, acompanhem as redes sociais do Grupo Anjos de Luz, para vocês não perderem, ok? Então, eu quero agradecer a Deus, agradecer ao Cristo, agradecer a equipe médica do Grande Coração de Astéria, representada pelo Dr. Helmut, mentor do Grupo Anjos de Luz. Agradecer a cada um de vocês que participou conosco aqui hoje. Agradecer a Kênia mais uma vez. Kênia, obrigado. Eu que agradeço. Orai e Obrigada. vigiai sempre, luz, paz e bem. Tenham todos uma ótima noite. Um forte abraço. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.